Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Reinvestimento trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando aqui qual é o impacto na Bolsa Brasileira aí das eleições nos Estados Unidos, do atentado contra o Trump, vamos estar falando também da ascensão do Trump aí na corrida eleitoral, o que vai acontecer se ele ganhar as eleições, quais podem ser os impactos na Bolsa de Valores, quais empresas podem ser impactadas, o que vai impactar na economia. Então nós vamos estar falando tudo sobre esse tema, mas antes de começar o vídeo não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, e lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação, nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. Então bora começar. O primeiro ponto aqui que nós temos que estar colocando em tela é o Trump oficializa a candidatura em convenção do republicano. Foi confirmado que o republicano vai lançar o Trump como presidente da república e candidato à presidência da república lá dos Estados Unidos. Então isso é um ponto muito importante, que ainda vai ter a convenção do outro partido, dos democratas, que aí ainda está tendo uma instabilidade. A corrida eleitoral até o momento se concentra principalmente em Trump e Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos. O quanto isso pode impactar? Todo mundo deve ter visto nos últimos dias em jornais, em canais de televisão e tudo, falando sobre o fiasco que foi o debate eleitoral nos Estados Unidos entre Trump e Biden. Por que foi considerado um fiasco? O Biden teve diversas gafes, travou muito, assim, ele confundiu muito as coisas, chamou o Zelensky de Putin, chamou a Kamala Harris de Trump. Então ultimamente ele vem sendo uma pessoa que vem, assim, por causa da idade, né, a maioria das pessoas entende, que vem tendo muitos problemas nessa parte aí, vem confundindo muitas pessoas, ele trava na hora de falar, ele começa a fazer um discurso e para, e isso está sendo usado como uma máquina, que é por parte do Trump contra o Biden. E muita gente está se preocupando, muitos americanos estão se preocupando se o Biden tem realmente capacidade de comandar a maior nação da Terra, tendo esses problemas assim, né, de trava, de confusão aí. Então isso é um ponto que aumenta a popularidade do Trump. Trump já é um político que tem uma popularidade muito alta, e ainda com esses pontos que vem acontecendo, deu mais uma acelerada na sua popularidade, o que criou uma instabilidade dentro dos democratas, que não sabem aí, alguns estão pedindo pro Biden não concorrer, então tá tendo uma, podemos dizer assim, uma certa briga ali dentro. Ainda não foi oficializado o Biden como o principal ali candidato dos democratas, mas ainda tem nome de Michelle Obama, a mulher do Obama, e também de Kamala Harris, também é uma dos dois que possam concorrer às eleições, mas provavelmente, se tudo continuar do jeito que está indo, vai ser o Biden. E aqui tem o outro ponto que está ajudando na ascensão do Trump, né? O Trump, para isso vocês devem ter visto nos últimos dias também, ficou muito em ascensão na mídia. Basicamente, no sábado, teve um atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Ele estava em um comício e dispararam contra ele numa tentativa de... Não posso falar o que é, mas vocês já sabem. Dispararam contra ele. E isso aumentou mais ainda, assim, podemos dizer, muitos analistas estão vendo que a popularidade dele deve aumentar significativamente depois desse ocorrido. E aqui eles ressaltam um ponto. Atentado a Trump adiciona mais volatilidade e por espera de corte de juros nos Estados Unidos. Quem não sabe, os cortes de juros nos Estados Unidos impactam muito o mercado de criptomoedas e também o mercado de bolsa de valores. Então vai ser muito impactado aí, que deve criar uma instabilidade, uma flutuação de preços. Com a taxa de juros nos Estados Unidos se mantendo mais rígida, mais forte, sem querer cair, acaba retirando dinheiro de um capital mais instável, que é a bolsa de valores, de investimentos não tão seguros, e leva para a renda fixa americana, que provoca aí quedas nas bolsas de valores e também um menor apetite ao risco. Então isso impacta um pouquinho. E aqui eles deixam bem explícito um dos pontos que vem sendo muito comentado nos Estados Unidos. Segundo o executivo, agente financeiro viu o evento como positivo para a campanha de Trump, que agora estaria sendo colocado como forte, lutador e sobrevivente. Então esses são os pontos depois do atentado que vem trazendo assim mais visão. O povo americano está vendo o Trump como forte, lutador e sobrevivente.
Então, que agrega muito à sua campanha. Então, nós temos o ponto do Biden está, assim, tendo aqueles problemas que eu falei de confusão. Também tem a ascensão do Trump, que já vinha tendo, é um candidato muito forte mesmo. Teve esse ocorrido agora do atentado. E vamos falar então o que impacta. O Trump normalmente tem uma política econômica mais conservadora, então ele pensa mais na economia e tenta defender a indústria nacional. Como que ele utiliza isso? Ele põe instrumentos de juros altos, impostos altos para produtos estrangeiros, assim 100%, 200%, para tentar defender a indústria nacional e promover a expansão. Com ele criando esses impostos, produtos brasileiros que vão aos Estados Unidos serão muito impactados. Então, empresas brasileiras também serão extremamente impactadas. Nós separamos aqui 4 empresas, mas nós vamos estar passando por mais algumas que podem estar sendo impactadas, porque ele vai provavelmente criar uma parte de defesa ali da economia, né? Um aumento de impostos para produtos estrangeiros e uma menor imposto para produtos nacionais, basicamente o que aconteceu no Brasil, com a Shein, Shopee e AliExpress. O imposto de até $50, que abaixo dele, se eu não me engano, são 30% de ICMS e acima são 96% de imposto. Isso foi uma métrica para tentar defender a indústria nacional. Em vez de dos brasileiros comprar no estrangeiro, ele comprar aqui dentro do Brasil, em Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahias. Basicamente é isso que é a proteção da economia ali, que eles falam, protecionismo econômico. Então, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos seriam bastante impactadas, porque ele provavelmente iria aumentar muitos impostos. Empresas que provavelmente poderão ser impactadas. A Vale, porque é uma das empresas que mais mineradoras, uma mineradora muito grande que transporta minério de ferro muito para os Estados Unidos, ela deve ser impactada, mas não grandemente, porque a maioria das partes, a maior parte da sua produção vai para a China. A segunda empresa que deve ser muito impactada, essa realmente bem impactada aí, deve ser a JBS e os outros frigoríficos também. Temos aí como, por exemplo, a Minerva. Minerva também deve ser extremamente impactada. E outros frigoríficos que também transportam para os Estados Unidos. A Gerdau também deve ser muito impactada, porque ela transporta muito aço lá para fora. Recentemente, o imposto sobre o aço lá nos Estados Unidos, que já vinha alto, que era uma defesa econômica, o governo reduziu, o que beneficia a Gerdau. Agora, com a volta, impacta um pouco. Mas tem a notícia que o México está tentando negociar com os Estados Unidos para não aumentar esse imposto do Brasil. Daí vocês falam, mas o que o México tem a ver? A Gerdau tem fábricas no México também, e também temos que ressaltar que a maioria das produções brasileiras passam pelo México para os Estados Unidos. Então o México também lucra, mas com o Trump fazendo um protecionismo econômico, provavelmente a Gerdau deve ser também impactada. Outra empresa que deve ser grandemente impactada é a Alpargatas, pois os produtos Havaianas também são vendidos nos Estados Unidos. Outra empresa também que deve ser muito impactada aí, essa aí muito mesmo, é a Embraer, porque os Estados Unidos têm sua própria empresa de avião, que se eu não me engano é a Boeing. A Boeing é uma empresa norte-americana que perde espaço em jatos comerciais para a Embraer, que é uma empresa brasileira. Então os Estados Unidos devem tentar fazer uma defesa ali para a Boeing crescer e a Embraer diminuir dentro do país. Para quem não sabe, os voos comerciais, tipo os voos de pequenos portes nos Estados Unidos, são majoritariamente comandados por um avião da Embraer. Então isso também é uma empresa também que deve ser impactada. Também temos aí Suzano, Klabin, outras empresas que também devem ser impactadas. Lembrando que Embraer está em máximas históricas. Então foi esse o vídeo. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que os impactos nessa empresa devem ser grandes, se o Trump realmente tem chance de ganhar essas eleições. Falando tudo que a gente falou aqui no vídeo, quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. E se vocês gostaram do vídeo também, se querem que eu continue trazendo vídeos tanto de investimentos como também de geopolítica, que é uma coisa que impacta muito nos investimentos, misturando os dois, assim, política e economia, para a gente poder ter uma ideia mais abrangente. Então, quero que vocês deixem aqui nos comentários. E foi esse o vídeo. Até o próximo e falou!